daqui a pouco. Nova Era TV. Compromisso, rigor e isenção. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Nova. Para já, a transmissão das principais notas nacionais e internacionais. Mas antes, confira o comportamento cambial. A Comissão Política da Frelimo incentivou o Governo a intensificar a execução do Plano de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de garantir um desenvolvimento sustentável e inclusivo em Moçambique. Reunida esta semana, a estrutura partidária apelou também à participação ativa dos cidadãos no diálogo nacional inclusivo, destacando a importância da união e dos esforços para consolidar a paz e o progresso. Reunida em mais uma sessão ordinária, a Comissão Política da Frelimo abordou questões sociopolíticas e culturais relevantes, com enfoque em novos desenvolvimentos no país. A Comissão Política encoraja o Governo a acelerar a implementação do Plano de Recuperação Econômica, que é uma iniciativa que visa restaurar a estabilidade macroeconômica, promover o crescimento econômico sustentável e o desenvolvimento inclusivo. A estrutura destacou o desempenho do Governo no conjunto de reformas em curso, sublinhando que essas ações têm contribuído para o reforço da confiança, sobretudo junto da comunidade internacional. É assim que se explica que esteja de volta o programa Millennium Challenge Corporation. Isso significa um sinal positivo do esforço da diplomacia econômica que tem estado a ser levado a cabo pelo camarada presidente Sharp. A Comissão Política foi igualmente informada sobre o estado atual do Diálogo Nacional Inclusivo, processo oficialmente lançado no dia 10 deste mês. A Comissão Política reitera a exortação para que todos os moçambicanos, para que todas as forças vivas da sociedade abracem este importante programa, abracem esta importante oportunidade com vista a reforçar a consolidação do nosso Estado de Direito Democrático, promovendo discursos de paz, promovendo discursos de reconciliação e de harmonia. Durante a sessão, foi ainda partilhado que o Presidente da República deverá dirigir uma comunicação à nação no próximo dia 18 de dezembro. Desmobilizados da Renamo, oriundos de todas as províncias do país, estão reunidos em Chimoio para desenhar estratégias
a fim de retirar o Suf Momad da liderança do partido. Os antigos combatentes acusam o Suf Momad de vender a Renamo para a Frelimo em troca de benesses. Usam como exemplo a sua recente nomeação de Momad a administrador não executivo da EMOS. A queda da Renamo hoje o responsável é o senhor Suf. Ele está ali simplesmente para receber benesses da Frelimo. Há pouco tempo soubemos que ele foi nomeado presidente não executivo da EMOS. Estes cargos é para acomodar quem? Mas estão aqui os desmobilizados. A maior parte, 80% destes, não têm as suas pensões. Jesus Silva reclama ainda o fato de alguns desmobilizados não receberem as suas pensões, assim como o fato do processo da DDR ter contemplado pessoas que não estiveram na frente de batalha. Há um grupo de pessoas que foi desmobilizado agora ao nível do DDR. Pessoas essas, algumas delas nem sequer estiveram na frente de batalha, não estiveram no combate, mas são sim amigos do senhor Suf Momad. Nós queremos que ele deixe o nosso partido. Queremos que ele deixe o nosso partido, porque estamos a ver que, doravante, vamos ficar sequestrados. Estamos a cumprir uma agenda de alguém. Esta agenda não é nossa. Nós queríamos alternância de poder. Ele não está capaz de governar este Moçambique. Sendo assim, pedimos a ele que ponha a mão na consciência e deixe-nos. Nós queremos organizar o partido e tudo faremos para daqui levarmos a missão de resgatarmos os valores pelos quais a Renamo lutou. O porta-voz dos desmobilizados, João Machada, avançou que a reunião visa encontrar estratégias, decisões e orientações claras para todos os membros do partido. Nós temos a responsabilidade de debater e refundar o partido. Devemos sair daqui com estratégias claras, decisões claras, orientações claras e união para todos os membros e simpatizantes do partido. Temos a missão de tudo fazer para devolver e reconquistar a confiança do partido pelo povo moçambicano. O principal rival político de Ranqualaua, Patrick Armani, do Partido dos Seychelles Unidas, é um legislador verenato e presidente parlamentar de 2007 a 2016. As urnas foram abertas às 7 horas, um sinal do que era esperado por uma forte participação eleitoral. O Conselho Municipal de Marraquém corrigiu irregularidades no recente concurso público da Polícia Municipal. Uma comissão de inquérito apurou que 8 candidatos admitidos não reuniu os requisitos que levou à reintegração de outros 8 concorrentes injustamente excluídos. O Conselho Municipal de Marraquém anunciou esta semana a correção de falhas no recente concurso de ingresso na Polícia Municipal, depois de reclamações apresentadas por candidatos. A decisão surge na sequência de uma investigação interna, conduzida por uma comissão de inquérito que confirmou a existência de 8 concorrentes admitidos sem reunir os requisitos exigidos pelo edital. Perante esta constatação, o município decidiu anular as admissões irregulares e reintegrar 8 candidatos que haviam sido excluídos do processo. Entre os reintegrados estão Abdala Marcos Laponi, Ana Armando Champamela, Aurélio Antônio Novella, Epifânia Alice, Juvénio Valente Mavila, Luís Alfeu Penga, Raimundo José Citói e Ricardo Francisco Londosi.
Na nota oficial, o município pede desculpas pelos transtornos causados e reconhece o papel dos cidadãos que denunciaram as irregularidades, sublinhando que tais contribuições foram decisivas para garantir maior transparência. O comunicado acrescenta que a autarquia mantém o compromisso de promover concursos públicos justos, rigorosos e transparentes, como forma de reforçar a confiança entre a administração e os munícipes. Contudo, este episódio expõe fragilidades na gestão de concursos públicos, levantando questões sobre a eficácia dos mecanismos de fiscalização e sobre a real capacidade do município em prevenir práticas de exclusão e favoritismo. Para muitos, a correção representa um passo positivo, mas também um alerta de que a transparência não deve depender apenas de denúncias, mas sim de processos sólidos de controle interno. A Organização Médicos Sem Fronteiras anunciou esta sexta-feira da semana finda, a suspensão temporária das suas atividades em Mocímboa da Praia, a província de Cabo Delgado, devido ao aumento da violência armada registrado ao longo do mês. A suspensão surge após uma série de ataques que têm ameaçado a população local e dificultando a prestação de cuidados de saúde em condições de segurança. A Organização Humanitária Médica Sem Fronteiras manifestou profunda preocupação com a insegurança no acesso aos serviços médicos essenciais. Segundo as autoridades, centenas de milhares de pessoas necessitam urgentemente de assistência médica e humanitária em Cabo Delgado, mas a insegurança continua a impedi-las de obter, culminando em sofrimento e mortes. A organização assegura que permanecerá empenhada em apoiar a população de Cabo Delgado e retomar as operações assim que houver garantias mínimas de segurança para as suas equipas. Concluiu ainda que alguns pacientes em estado grave já foram transferidos para unidades de saúde em Pemba e Moeda. De referir que os recentes ataques armados em Mocímboa da Praia provocaram mortes, ferimentos e deslocamentos em massa, atingindo bairros a poucos quilômetros do centro da vila. A violência forçou milhares de residentes a abandonar as suas casas e colocou em risco a continuidade de serviços médicos, incluindo pronto-socorro, maternidade e apoio em saúde mental. Ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, admite rever o calendário escolar 2025 e 2026 por causa da época chuvosa, que deverá trazer precipitações acima do normal. Há risco de inundações em várias escolas das províncias moçambicanas. A ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, admitiu a possibilidade de ajustar o calendário escolar devido aos impactos previstos para a época chuvosa 2025 a 2026. As autoridades meteorológicas antecipam precipitações acima do normal a partir de outubro, com risco elevado de inundações em várias províncias. Segundo o jornal O País, Tovela destacou que o controle da época chuvosa constitui um desafio central para sua pasta, uma vez que as intempéries comprometem a planificação escolar e exigem alternativas de gestão. A governante referiu ainda que, no que toca às distribuições de livros escolares,
O Executivo avalia a utilização de armazéns distritais do Estado para garantir a segurança dos manuais. Ao admitir ajustes no calendário, o Ministério parece reconhecer os limites de um modelo escolar que não dialoga suficientemente com a realidade climática do país. Detidos em Chimoio, 5 indivíduos indiciados nos crimes de homicídio qualificado e furto a residências, concluindo com violação com recurso a material contundente. Do grupo faz parte um menor de 15 anos de idade. Os indiciados que foram detidos durante a semana e apresentados à imprensa nesta sexta-feira operavam em um grupo de 6, sendo um ainda a monte. Dentre os detidos consta um jovem de cerca de 15 anos que se refere ser o principal protagonista da ação que levou à detenção daquele grupo. Tenho 14 anos, era numa noite, numa quarta-feira lá embaixo, no terminal de Chapa. Era formigado de uma dona, com os meus 2 amigos, comigo 3. Logo eles pararam de se ver naquela casa aí. Então os 2 telefones para você levar. Foi quando eu entrei naquela casa, procurei o telefone, não encontrei logo, fui acordar aquela tia, né? Logo aquela tia me embrulhou com manta na cara. Me disse que sei quem. Logo me tirou fora, chamou o vizinho, logo vieram me pegar, me mandaram subir até me sacar. Logo eu cheguei até aqui. O meu chefe começou a me bater, logo eu disse, fala, estava com quem? Eu falei, a pessoa que estava com ele, né? Logo, no dia seguinte fui na casa dele, onde ele foi capturado, logo apontou também esses 2. Ele disse que vamos fazer assalto em casa de uma tia, não sei, vamos querer telefone. Então ele estava com faca, ele que estava com faca, entramos lá dentro, entramos e eu estava fora, eu com esse jovem. Esse miúdo entrou lá dentro, quando entrou, não sei, cobriu essa tia comando. Quando essa tia lhe pegou, começou a lhe bater. Já quando ele foi pegado, nós fugimos, logo daí, logo pegaram ele, logo capturaram também a mim. Só dá falta esse outro. Reagindo ao caso, o chefe do Departamento de Relações Públicas na primeira esquadra da Polícia da República de Moçambique, em Manica, Mozinho Manasse, refere que o grupo teria sido responsável por um crime do tipo homicídio anteriormente. No entanto, foi na noite de quarta-feira em que, após introduzir-se no interior de uma residência, um dos elementos do grupo acabou caindo nas mãos do proprietário desta e foi prontamente encaminhado às autoridades. Indiciados no crime de homicídio agravado e roubo frustrado concorrendo com violação sexual. O crime de homicídio ocorreu na madrugada do passado domingo e o do roubo frustrado concorrendo com a violação sexual foi na passada quarta-feira. Este indivíduo introduziu-se numa residência, encontrou a dona da casa dormindo, com o intuito de roubar o telemóvel. Estando dentro da residência, pensou em violar a mesma sexualmente. A dona despertando, gritando, pedindo pelo socorro, apareceram os vizinhos e conseguiram neutralizar o mesmo. Fizeram chegar este indivíduo às autoridades policiais. Foi feito um trabalho em que o mesmo foi indicar os seus comparsas, mostrando que participaram do mesmo crime de homicídio agravado ocorrido na madrugada do domingo. Este é o primeiro relato para o ano em curso do tipo de crime ligado ao homicídio nesta parcela do país.
Rastreados mais de 458 milhões de meticais infiltrados no sistema financeiro para financiar o terrorismo em Moçambique. A informação baseou-se na análise de 86 comunicações de operações suspeitas, 403 comunicações de atividade suspeita, 8 pedidos de informação e 2.929 comunicações de transferência de valores limite obrigatoriamente participadas pelo sistema financeiro, bem como relatório de inteligência financeira e da avaliação nacional de risco de financiamento ao terrorismo. As transações foram feitas por diversas entidades, entre as quais singulares ou coletivas, associados a indivíduos tidos como líderes do grupo terrorista, com destaque para supostos comerciantes, empresários, residentes e não residentes nas zonas afetadas pelos ataques terroristas. Consta que os valores foram movimentados desde o ano de eclosão do fenômeno 2017 até 2024. As movimentações financeiras foram detectadas nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Manica, Sofala e Maputo. Segundo o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, recorriam a depósitos, levantamentos e transferências de dinheiro lícito ou ilícito em parcelas pequenas no sistema bancário e de serviços financeiros móveis. A movimentação da soma foi possível graças à colaboração de financiadores domiciliados em Moçambique e países afetados pelo fenômeno do terrorismo na região austral, central e oriental da África. De referir que o financiamento era para a logística da atividade terrorista e o recrutamento. A Associação Black Bulls garantiu a passagem para a fase seguinte, após derrotar seu adversário na tarde de ontem, através da marcação de grandes penalidades na Arena Belge. Num jogo de alta tensão e emoção até o último minuto, a Associação Black Bulls carimbou a qualificação para a fase seguinte das competições africanas. O duelo disputado na tarde de ontem na Arena Lalji foi decidido nas grandes penalidades, depois de um empate no tempo regulamentar. Com frieza e eficácia nos momentos decisivos, os touros mostraram maturidade competitiva e continuam a representar Moçambique nas provas continentais. Entretanto, as duas equipas que não conseguiram balançar as redes em jogo, mas a equipa moçambicana impôs a máxima força na cobrança de grandes penalidades. Contudo, o Ferroviário de Maputo e a Associação Black Bulls podem chegar à fase de grupos das competições africanas, se vencer os seus próximos adversários. Chegado o momento de orar com os compromissos comerciais, mas antes confira a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Até já! Este programa foi feito pensando em ti e é claro que você pode comentar sobre que assuntos gostaria de trazer ao programa, novas ideias, sugestões e, por que não, críticas. Pode seguir as nossas páginas através do Facebook, YouTube, deixar lá o seu like, comentários e partilhas. Nova Era TV. Compromisso, rigor e isenção.
Você já esteve perto do fim? Já sentiu-se num beco sem saída? Saiba que a Nova Era Televisão e o mundo estão aqui para acompanhar a sua história. Saiba que as suas quedas ou más decisões podem ser um aprendizado para o mundo. Então, ligue já para o número 84 85 62 168. A Nova Era Televisão espera por si. E até lá. Boa noite, bem-vindo de volta ao segundo e último bloco do Jornal da Nova. Damos seguimento à transmissão das notas internacionais. O povo de Seychelles votou no sábado em uma eleição para escolher um novo líder e parlamento, com o presidente Ouaval buscando um segundo mandato no menor país da África. No paraíso turístico, onde o presidente é eleito para um mandato de 5 anos. Longas filas se formaram em muitas sessões eleitorais pelo país no sábado. As autoridades eleitorais disseram que todas as estações abriram no horário e que a votação estava ocorrendo sem problemas. Pouco mais de 77 mil pessoas estão registradas para votar nas Seychelles. A economia também alimentou uma classe média crescente e oposição ao partido no poder. O Índice Global do Crime Organizado de 2023 disse que a nação insular tem uma das maiores taxas de dependência da heroína do mundo. Estima-se que 6 mil pessoas dos 120 mil habitantes das Seychelles usam a droga, enquanto analistas independentes dizem que as taxas de dependência chegam a 10%. A maior parte da população do país vive na ilha de Naher, lar da capital Vitória. Sua rival, Armênia, também foi criticada por não conseguir conter as taxas de dependência, enquanto atuou como presidente da Agência Nacional para a Prevenção do Abuso de Drogas e Reabilitação de 2017 a 2020. Atlético de Madrid venceu o Real Madrid por 5-2 na tarde de ontem, no Wanda Metropolitano. Num dos clássicos mais aguardados do futebol espanhol, o Atlético de Madrid impôs-se de forma categórica frente ao seu eterno rival, o Real Madrid, com uma goleada expressiva por 5-2. O duelo realizado na tarde de ontem no estádio Wanda Metropolitano ficou marcado pelo domínio absoluto da equipa colchonera. Soube explorar as fragilidades defensivas dos merengues e garantir um triunfo memorável diante dos seus adeptos. Importa realçar que os liderados Xabi Alonso estiveram em vantagem, mas os donos da casa chegaram ao empate nos descontos da primeira parte do jogo. Com esta vitória, a equipa do Simeone ocupa o terceiro lugar, com 12 pontos, e o Real Madrid ainda mantém-se na liderança com 18 pontos, esperando o seu rival Barcelona, que joga esta tarde diante do Real Sociedade. E com esta derrota cerrada do Real Madrid, encerramos a presente edição do Jornal da Nova. Obrigado pela atenção dispensada. Boa noite, bom início de semana laboral. Até lá. Nova Era TV. Compromisso, rigor e isenção.